Gravar um vídeo resolvendo uma questão sobre sistema operacional, mais específico no que se refere à arquitetura. E antes de resolver a questão, vou dar uma explicação sobre o assunto. Se quiser ver logo a explicação da questão, parta lá para o finalzinho do vídeo. Então sigamos. São características do sistema monolíticos e em camada, respectivamente. Tenho que me ligar, respectivamente, ou seja, primeira característica do monolítico e o segundo em camadas. Esse negócio de monolítico e em camadas se refere à arquitetura do sistema operacional. Aí vem a pergunta: o que é o sistema operacional? Sistema operacional, vou explicar logo a seguir. Mas basicamente é uma ferramenta, um método, um meio, é um sistema. Sistema, o que é que entende por palavra sistema? Um conjunto, o sistema do corpo humano, sistema respiratório, ou seja, tem várias partes que em junto formam o sistema operacional, ou seja, um conjunto de alguma coisa que deixa operacional. Aí bora ver. Tá perguntando se a arquitetura desse sistema operacional é monolítico ou em camadas. Aí eu vou ter que ver, de acordo com os itens. Monolítico é um conjunto de rotina que interagem livremente? Eu não posso responder isso se eu sequer sei o que é uma rotina. Tampouco o que seria essas rotinas atuando livremente. E eu posso dizer, por acaso, que a arquitetura em camadas do sistema operacional visa principalmente padronização e manutenção do sistema? Eu devo entender o que seria o sistema em camada e se ele realmente padroniza a manutenção do sistema. Ou se o sistema monolítico visa principalmente a padronização e a manutenção do sistema, invertendo um pelo outro. Ou se o trabalho do kernel, do conceito kernel, que a gente vai ver agora há pouco na explicação, é um kernel compacto ou um conjunto. Conjunto é conjunto do número complexo, pode dizer assim. Conjunto são um grupo, um conjunto de rotinas que interage livremente. Por acaso é um conjunto de rotinas que interage livremente? A gente vai ver se o sistema em camadas é um conjunto de rotinas que interage livremente. Ou se o sistema monolítico visa principalmente a padronização e a manutenção do sistema, enquanto de camadas trabalha com o conceito de kernel compacto. Então bora lá. Primeiro ponto para explicar o que é sistema operacional. Sistema operacional normalmente é dito por meio dessas duas letras, SO, sistema operacional. Não sou bom nessa parte de caligrafia, mas tenho o objetivo de compartilhar um pouco do meu conhecimento, para quem sabe possamos aprender um pouco mais junto. Eu aprender com vocês e vocês aprender comigo. Afinal, o objetivo de todos é conseguir um relativo sucesso profissional. Sigamos. O que é um sistema operacional? Um sistema operacional é um conjunto que tem a função de inicializar o hard do computador. Então é um conjunto que é como se... Sabe aquela parte da Bíblia que fala o alfa e o ômega, o início e o fim? Então digamos que o sistema operacional é o alfa do computador. É ele que inicia. Tem a função de iniciar o hard do computador. Ele fornece rotinas básicas. Rotinas. O que é uma rotina? É um comportamento básico
E seria basicamente controle de dispositivos, seria o controle de dispositivo, de entrada e de saída, ou de input, output. Pode haver essa nomenclatura ou essa nomenclatura. Ele também pode se comportar como um gerenciador, sistema operacional, um gerenciador, principalmente gerenciador de memória. Ele, uma vez que a memória é limitada, ele diz para quem vai a memória, para que o dispositivo possa fluir com maior leveza. Continuemos então. Ele é responsável também por encapsulamento, ou melhor dizendo, escalonamento. Confundir as palavras na minha mente. Encapsular, a gente já vai para a parte de arquitetura TCP/IP, já é outro processo. Aqui nós estamos falando aqui de escalonamento. O que seria o escalonamento? Escalonamento se trata de garantir uma ordem de prioridade, digamos assim. Qual processo vai ser executado primeiro? E interações de tarefa, além de manter a integridade do sistema. Mas essas três, basicamente, são as que mais caem em prova. Ele é responsável por, sim, garantir a integridade do sistema, interação entre as tarefas, ou seja, quem é que vai entrar, quem vai sair, mas essas aqui são as palavras-chave. Controle de dispositivo de entrada e saída, gerenciamento e escalonamento. E ainda é muito cobrado em prova, que é uma repetição do que eu estou falando, as funções dele. As funções dele são fáceis de decorar. Basicamente, ele interage com o usuário, ele é a interface com o usuário, O que seria essa interface? Interface é aquilo que é apresentado ao usuário. Quando você abre o seu computador, hoje em dia é muito mais comum no celular que seja, tem lá o mouse, entre outros. Mas o que aparece aqui na tela do Windows, iniciar o gramadinho verde, eita, que agora me revelou XP, que seja. O que aparece na tela do computador aqui, essa é a interface com o usuário. O que é digitado aqui vai sendo transmitido para cá, essa é a interface com o usuário. E a segunda função do sistema operacional é justamente o gerenciamento de um sistema complexo. Ele gerencia o sistema complexo, que seria a arquitetura de baixo nível, que é justamente essas partes que a gente já comentou anteriormente. O gerenciador de memória, que vai dizer para quem... Quando a gente fala de gerenciador de memória, entra aqui a parte de memória virtual, que seria o uso que era para ser do HD e na verdade que era para ser do RAM, na verdade vai para o HD/SSD, ou da memória mesmo, da memória do dispositivo RAM, a memória principal, que aí ele fica responsável por gerenciar, além de gerenciar os dispositivos de entrada e saída, o controle, o escalonamento, com nível de prioridade, quem é que vai ser executado. Então pronto, essas são as duas funções. Essa camada de alto nível, a interface com o usuário, e esse sistema mais complexo. Dito isso, é importante dizer, novamente,
que ele é responsável pelos processos. Essas palavras vão cair bastante em prova. Vou perguntar. De alguma forma vai estar perguntando. Processos. Dispositivo de entrada e saída. Memórias. E arquivos. Arquivos? Sim. Afinal, os dados têm que ser compilados de alguma maneira de alto nível, né? Já que é alto nível, que a gente falou anteriormente, uma das funções que ele faz, além do gerenciamento de memória e dos dispositivos, com escalonamento de processo, ele também trabalha com os arquivos, que é aquilo que é dado para que a gente, o usuário, possa ver. Nesse meio termo, depois que a gente entendeu essa camada mais alta de funcionamento dele, que ele é o início de como ele age, é importante a gente falar sobre o kernel. Que é basicamente o núcleo. Já que ele trabalha em alto nível e baixo nível, o kernel, ele é o responsável, ele é o núcleo, ele é aquele que interage tanto com o hardware como o software. Lembrando, o sistema operacional é o início do hard, mas à medida que vai sendo inicializado, há necessidade também do software. Aí o kernel, esse núcleo, ele tem dois modos. O modo kernel, que é o nível de maior privilégio, é o modo kernel. E o modo usuário. Basicamente, esse modo kernel é quando eu consigo, por meio de códigos que seja, é possível ter um acesso privilegiado. Não é bom que o usuário comum consiga mexer nesse acesso kernel, nesse acesso privilegiado, pois esse acesso privilegiado permite, por exemplo, a gente alterar o próprio escalonamento, pode dizer assim, o próprio gerenciamento de input, output, entre os outros, gerenciamento de memória, o escalonamento, quem vai ser programado, quem tem ordem de prioridade. Então esse modo kernel é sábio que deixemos isso com o computador, com a máquina, com a forma que ele foi programado para fazer. Enquanto o usuário tem a função de... ele tem a função dele limitada. Ele, por si só, a função dele é limitada por definição, para garantir a segurança, né? Para que a pessoa, o user que estiver lá, fuçando, querendo aprender, não venha a destruir o computador sem querer, ou deixar ele de uma forma que seja de difícil solução. Então, o acesso dele, por definição, é limitado, que é o modo que a maioria da gente consegue acesso. Aí existe uma coisa também chamada de sistema. Call system também é muito comum. Call de inglês, system é também de inglês. Então, chamadas de sistema. Essa chamada de sistema, também conhecida como instruções estendidas, é a interface entre o sistema operacional e os programas do usuário. Se lembra que eu falei acima que o sistema operacional era justamente essa parte que o usuário vai mexendo aqui, vai teclando e as coisas vão acontecendo ali na tela? Então,
essas coisas aqui que a gente vai clicando, esses comandos que a gente vai dando, que o usuário comum vai dando, são as chamadas de sistema. A interface do sistema operacional e o programa do usuário. Aí a chamada de sistema vai lá na placa-mãe, que seja, lá no compilador, chega ali em realmente baixo nível, vai lá e executa ali as coisas no nível de hard, aí volta lá em alto nível. Então, o responsável por fazer essa ligação entre o usuário e o sistema, como também nas provas, se chama chamada de sistema, ou call system. É importante que a gente saiba que essa parte onde o usuário tem o poder de interagir se chama shell, que é a interface do sistema e o usuário. A interface gráfica. Falou interface gráfica, lembremos do shell. Interface gráfica. Ou também CLI. Também conhecido como CLI. Que como interface gráfica, o gráfico por causa do usuário. Também tem o modo spooling. Esse modo spooling, a função que consiste de armazenar no disco de arquivos de impressão, produzindo pelo aplicativo e promove a sua impressão de forma sequencial. O usuário pode intervir na ordem da fila, né? Cancelar arquivos, suspender a impressão, que a gente conhece como, por exemplo, o atalho Ctrl Alt Del. Aí chega ali a parte do gerenciamento de tarefa. Pronto, isso seria o spooling. O usuário pode intervir na ordem da fila, cancelar um arquivo, suspender a impressão e assim vai indo. E tem o Journaling. Basicamente é o serviço de log. Journaling. Journaling. Meu inglês não é lá os melhores. Ainda assim, venho por meio deste vídeo tentar compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido com vocês. Espero que se vocês chegaram até aqui esse momento do vídeo, então creio que estou gerando valor. Então curta, comenta, dê sugestões para melhorar e compartilha. Sigamos. Sistema operacional. Journaling é um serviço de log de atividades. Ele por si só é um log de atividades. O que seria esse log de atividades? Log é outro nome que a gente pode dizer para registro. Por exemplo, se você apertar Ctrl H no seu computador, vai aparecer o histórico. De certa forma, aquilo ali é um log, é um registro. Se você, dependendo, for utilizar lá seu computador e tem vários usuários, aí tem lá um log. Cada usuário é um login, é um registro ali. É justamente isso que a gente está se falando por log. Então o log, ele deixa registrado. Para que serve isso? Para caso dê uma pane no sistema, alguma coisa aconteça, ao reiniciar o sistema, imagina que você está lá digitando no Word, por exemplo, aí vai lá e sem querer o sistema fecha. Poxa, você vai ficar muito irado, mas imagina que você vai lá, abre novamente e tá lá todo o texto que você digitou, continua escrito lá da onde você parou. Ele continua justamente de onde você parou por causa do log dele, que registrou as funções que estavam. O serviço, então, Journaling, ele tem um serviço de log do sistema de arquivos. Registra as mudanças que serão feitas no sistema de arquivos e depois grava a mudança no disco, certo?
Aí agora bora para os conceitos básicos do, do que se refere a processos, que a gente falou anteriormente. Quando a gente falou de processo, quando a gente estava falando bem aqui, ó, escalonamento. Escalonamento se trata justamente de garantir uma ordem de prioridade para os processos, enquanto o gerenciamento vai olhar aonde esse processo vai ser alocado na memória. O escalonamento ele é responsável por dizer qual processo é o mais importante no presente momento. A gente vai ver sobre daemons, é, basicamente é isso mesmo. Bora lá, os processos, basicamente, programa em execução. Posso chamar de processo os programas em execução. Os programas de execução, geralmente, o programa ou ele está no status de executável, ou de executável não, na verdade é executado. Seria o status dele pode ser executado, seria o processo, oh meu Deus, executando. A dislexia agora atacou. Poderia ser executando, que é o processo está sendo executado pela CPU naquele momento. Executando no gerúndio é justamente ele está sendo executado na CPU. No processador lá, tá gastando as unidades com ele, tá sendo executado, ele tá realmente em aplicação. Existe o status de pronto, que seria quando o processo está na memória, esperando para ser escolhido pelo processador para execução. Não quer dizer que acabou, quer dizer que ele está na memória realmente. É como posso imaginar aqui? Imagina que você está pronto para jogar bola. É algo bem semelhante a isso. O pronto está pronto para ser chamado. Então, chamado por quem? Pela CPU, pelo processador. Naquele momento ele está pronto. Existe o status de bloqueado. Quando é que o processo pode estar bloqueado? Bloqueado. O bloqueado é o processo estar esperando algum evento externo, como a leitura do disco, a entrada de dado, entre outros. O bloqueado é quando realmente está esperando alguma coisa. Ele não vai ser executado, diferente do pronto, que ele já está preparado. É como se fosse a pessoa que, para poder jogar bola, precisasse primeiro ter a chuteira. Então ela está esperando alguém dar a chuteira para ela, ou a chuteira chegar de algum canto, independente. Para o processo no status de bloqueado, ele está incompleto, ele está aguardando o evento externo. Ele está impedido de prosseguir. E tem o status de, logicamente, finalizado. Que é quando realmente não tem mais o que executar. Terminou e já pode partir para o novo. Que seria
que seria o próximo programa, o próximo processo a ser executado. Então, entendido o que é processo, o que seria Daemons? Daemons, de demônio mesmo, de assombração, é algo que acontece ali por trás, que fica no background. A definição seria programas executados como um processo em plano de fundo, em vez de estar sob o controle direto do usuário. Realmente é o background, é o que está ali por trás. O usuário não tem ali muito, não é para o usuário saber, por exemplo, que o demo está sendo executado. Apenas que ele vê esquecer do demo, que ele realmente só sabe, no máximo saber, né? Realmente porque é natural que quanto mais conhecimento a pessoa vai tendo, a pessoa vai entendendo como é que funciona o sistema. Mas a obrigação dele é realmente ficar ali no background, ficar ali por trás das câmeras. Se fosse um filme, seria aquelas pessoas que estão gravando ali, estão fazendo a coisa acontecer. É o que acontece por trás dos palcos. Ele é associado a cada conjunto de registradores, outras informações. Ele é necessário ele para execução, mas ele sempre fica ali em background mesmo. Passada essa parte, agora a gente já chegamos aqui na metade. Vamos para os tipo monotarefa e multitarefas. O que é que diferencia eles? O monotarefa é quando a CPU, toda vez que você ouvir falar CPU, lembre de processador, core. São basicamente a mesma coisa para título de prova. Então, o monotarefa é quando a CPU integralmente realiza apenas uma tarefa. Afinal, o nome já fala, mono. Somente um programa pode ser carregado pela memória ou para a memória. Monotarefa. Um programa para a memória, para a CPU, que seja. Já o multitarefa, vários programas e aplicativos são carregados para a memória. N programas para a memória, para o processador. Neste caso aqui, é comum em dispositivos mais antigos, onde, por exemplo, você só pode fazer uma coisa por vez. Por exemplo, um MP4 já não é mais tão comum, mas todo o processador dele foi feito apenas para ouvir música. Então, tem 3 pastas de português. Tive que interromper aqui rapidinho, mas retornando. Basicamente, multitarefa é quando a CPU pode executar vários processos, vários programas ao mesmo tempo. É quando você consegue ouvir música no YouTube e acessar alguma outra rede vizinha por meio do navegador. Alguma rede vizinha aí. Aí, nessa situação, por exemplo, se há apenas uma CPU, essa CPU, ora ela vai estar dando sua atenção para o YouTube, ora ela vai dar a sua atenção para outra rede. E vai ficar nesse vai e vem. Só que esse vai e vem acontece num tempo tão rápido, uma frequência tão alta, um time tão pequeno, que aos nossos olhos, como usuário, não percebemos. E quanto mais CPU, que é o caso do Dual Core, que foge um pouco da nosso foco no presente momento, quanto mais processadores, maior desempenho haverá. Porque assim vai poder haver um estado de maior dedicação. Continuando a seguir,
O que são arquivos? Que a gente já falou anteriormente. Arquivos. Seria o... Arquivos é aqueles arquivos mesmo do computador, quando a gente abre a pasta. São utilizadas chamadas de sistema, abrir, ler, gravar, escrever. Isso são arquivos. Aí tem os diretórios. Diretórios. Que é um nomezinho complexo para pastas. Enquanto o arquivo a gente lê, executa, grava, é algo mais unitário, as pastas, os diretórios, é o conjunto de arquivo. É um tipo de arquivo especializado que pode ter tratamentos específicos. Vou dizer assim, é um tipo de arquivo especializado. Aí tem o sistema de arquivos, que aí já começa a ficar um pouco mais distante, que aí vão o sistema do que a gente está procurando agora, sistema de arquivo. Mas são eles, sistema de arquivos. Em outro momento vamos dar uma aula só para isso. Mas são exemplo do FAT32, NTFS, EXT4, entre outros. EXT4, entre outros. Seguindo ainda, o sistema operacional geralmente mantém e fornece algumas informações para o usuário, como a data, a lista de usuários, os programas que estão sendo executados, etc. A segurança, ele é responsável também pela segurança dos arquivos, permitindo que eles sejam acessados apenas pelos usuários específicos, autorizados. Agora a gente vai para a parte de arquiteturas, que é realmente o finalzinho dessa parte de sistema operacional. Depois daqui estaremos prontos para fazer e praticar várias questões. Quanto à arquitetura, existem os sistemas monolíticos. Novamente a palavra mono. Na verdade, ele não tem estrutura nenhuma. É uma coisa só. E nesta coisa, há um único objetivo. Ele, por dentro, ele é tudo próximo, é tudo livremente. Uma parte interage livremente com outra, que interage livremente com outra, que interage livremente com outra. Então, meio que é tudo bem a Deus dará, sabe? Então assim funciona a arquitetura monolítica quando a gente está falando de sistema operacional. É um único arquivo objeto, tem apenas um único arquivo objeto e tem uma livre circulação entre eles. Todas as rotinas ficam visíveis às demais. Tudo que acontece em um, todos podem ver. Afinal, não tem barreira, é tudo muito espaçado. Agora, então, essa é a maior característica do sistema monolítico. No sistema monolítico, o gerenciamento de processo, a memória, arquivo, etc., tudo roda junto em um único bloco de código do modo kernel. Importante falar, modo kernel. Essa aqui é a primeira arquitetura. O microkernel, sistema microkernel,
sistema microkernel. Ele basicamente no centro dele ficam as funções mais básicas, como comunicação entre os processos e o gerenciamento de hard. Tem aqui duas partes principais. Já evita-se o máximo, como se tivesse uma camada de proteção aqui bem grande, evita-se ao máximo acessar o núcleo do microkernel. E o resto fica tudo como o drive, o sistema de arquivo, ficou tudo separado. Ali para o usuário, fica tudo aqui fora. As funcionalidades são quase que todas executadas dentro do núcleo. Os processos se comunicam com o núcleo o mínimo possível, usando o espaço de sistema, que esse espaço aqui se chama kernel space, espaço do sistema, que seja. Aí o terceiro módulo de arquitetura que temos é a sistema de arquitetura em camadas. Já o camadas já há uma hierarquia. O objetivo é facilitar a manutenção para caso, por exemplo, operador. Aí bem aqui, programas do usuário. Aí vai descendo o grau de hierarquia. Gerenciamento de entrada e saída. Aí vai descendo. Comunicação entre o operador e o processo. A comunicação do operador e o processo. E gerenciamento de memória. E o nível 0, a alocação do processo na multiprogramação, ou alocação. Percebe que nesse processo aqui é feito de forma hierárquica. Vai descendo. Cada camada só interage com a camada inferior ou com a camada superior. A gente não vai ver as camadas interagindo como no monolítico, onde não tem hierarquia nenhuma, todo mundo interage com todo mundo, ou com o microkernel, onde eles interagem entre si e quando necessário eles interagem ali com o núcleo. Essa aqui, cada camada é responsável por uma etapa e elas vão interagindo entre si, evitando ao máximo o contato com... Não é nem evitando, é impossibilitando o contato direto com a camada que não seja a superior ou a inferior imediata. É importante também falar, já terminando essa parte de sistema operacional, que existe uma coisa chamada máquinas virtuais. O que são essas máquinas virtuais? Na verdade, máquinas virtuais. O que são máquinas virtuais? São ambientes isolados. Imagina que você tem um computador, aí você isola um ambiente, uma parte ali, separa ali algo dentro dele, que começa a emular um computador completo. Então é um computador dentro de outro computador, como o nome já fala, virtual.
e eles permitem rodar vários sistemas operacionais. Ora quero usar um tipo de sistema operacional, ora quero usar outro tipo de sistema operacional, ora XP, ora Linux. Então é neste contexto que utiliza-se as máquinas virtuais, pois uma máquina virtual, enquanto ela estiver rodando, o comportamento dela é independente do computador em si. Ela utiliza o mesmo hard, ela utiliza o mesmo hard que o computador 1, só que é realmente emulando uma nova máquina, é um simulador mesmo. Existe também o exonúcleo, ou também conhecido como exokernel. Exonúcleo, também conhecido como exokernel. Basicamente, é como se ele fosse não digo nem um sistema preguiçoso, mas um sistema mais confiante na equipe. Ele é um tipo de arquitetura que ele não gerencia recursos, não gerencia recursos como memória, como processador, que é o que se espera, não de forma complexa, ele apenas faz o básico ali. Mas em vez disso, quando entra na parte de complexidade, ele delega para que o programa execute por si só. Então ele não gerencia de forma complexa. Ele delega para os programas fazerem isso. O foco dele está na alocação e proteção de aonde colocar os programas e proteger contra usuários não devidos, que apenas as pessoas certas tenham o acesso. Então ele cuida da alocação e da proteção. E por fim, a última arquitetura, o último modelo utilizado é o modelo cliente-servidor. Basicamente, núcleo mínimo, a maior parte dos sistemas operacionais acontece em nível de usuário e o cliente obtém o serviço através de mensagem para os servidores. No microkernel, por exemplo, a gente falou que tem aqui o núcleo, responsável pelo gerenciamento e os processos que interagem entre si. Que sejam os processos seriam os clientes que fazem a requisição para o kernel. O kernel seria o servidor. O kernel atua como intermediário, já que o kernel aqui acontece o gerenciamento, bem que acontece o gerenciamento no servidor. Então os clientes fazem a requisição
Aqui faz o gerenciamento no kernel, devolve e assim vai funcionando. Aqui acontece num micro kernel. Seria essa. Pronto. Agora, dado uma explicação bem superficial, apesar do vídeo ser longo, deu pra... Com essa explicação a gente consegue resolver a maior parte das questões envolvendo esse assunto, ou pelo menos não ficar mais perdido, entender do que se trata. Agora bora ler as questões. São características dos sistemas monolíticos e em camadas, respectivamente. O que é que eu posso falar do sistema monolítico? Eu vou lá e vou para o desenho. O desenho é a chave para acertar as questões, muitas das vezes. Monolítico é aquele sistema onde não há um centro, onde é tudo tem aquele acesso direto. Todo mundo acessa ali diretamente, tem aquele contato mais facilitado. E o em camadas. E assim vai indo. Então bora ver. Posso dizer que o sistema monolítico tem um conjunto de rotinas, certo? Tem sim um conjunto de rotinas. E elas interagem livremente? Sim, elas interagem livremente. Eu posso dizer que o sistema em camadas visa principalmente a padronização? Sim, afinal uma camada só se comunica com a de cima, então isso é padronizado, ou com a de baixo imediatamente inferior, então há uma padronização, então sim, visa a padronização e a manutenção do sistema, sim. Afinal, este modelo é mais fácil manter, caso haja alguma alteração, qualquer coisa, do que um modelo mais complexo. Um modelo mais tudo espalhado. Então, eu vou deixar isso aqui como favorita. Mas eu gosto de eliminar todas as outras questões antes de marcar. Eu posso dizer que o monolítico visa principalmente a padronização? Não, não tem uma padronização. Então já está errado. O sistema monolítico trabalha com o conceito do kernel compactado? Não. Aqui a gente nem está vendo kernel, diferente do micro, né? Que trabalha com o kernel compactado seria o micro. Visa principalmente a padronização da manutenção? A gente já viu. Não, não visa padronização nenhuma. Então, realmente, tanto por eliminação quanto por explicação, item A. Então é isso, pessoal. Esse foi meu primeiro vídeo. Com certeza tem muito a melhorar. Só que eu preferi compartilhar o meu conhecimento com vocês, mesmo estando bem sedimentar. Afinal, não optei pelo perfeccionismo. Logicamente, conto com o apoio de vocês. Deixa aí o like. Eu não vou saber desenhar um joinha. Eita, melhor não. Deixa aí o joinha de vocês. Pronto, eu acho que eu sei como desenhar um polegar. Deixa aí o like de vocês. Isso aqui, pra quem não entendeu, é um polegar. Curta, compartilha, comenta, sugestões. Eu sou um concurseiro, como muitos. Então meu foco aqui é realmente compartilhar meu conhecimento com vocês, ajudando vocês nessa longa jornada. Então, muitas das vezes eu não vou poder dar uma atenção melhor, mas quanto mais o meu canal for gerando engajamento, mais eu vou poder contribuir, mais atenção eu vou poder dar. No presente momento, até porque não tenho muito incentivo, esse é o melhor que eu consigo fazer com a disposição que eu tenho. Então, novamente, agradeço muito pelo engajamento de vocês e curta, compartilha. E é isso, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima.